Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca do Evangelho de Cristo. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo e também comente a sua opinião abaixo. Hoje nós estamos aqui com um cenário diferente, porque eu estou em viagem e estou visitando aqui minha família na minha cidade natal, Arapiraca, Alagoas. E hoje o tema está muito interessante. Nós vamos falar sobre o papel do obreiro na obra de Deus. O que é que Deus espera do cristão convertido nesse processo, de santificação e do trabalho que é exigido de cada um de nós, no nosso desenvolvimento espiritual. E, portanto, nós vamos falar aqui da história de Timóteo, que era um pupilo do apóstolo Paulo. E já para iniciar, nós vamos ler aqui o texto, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, na carta que Paulo escreveu a esse jovem pregador e discípulo do Senhor. E ele fala o seguinte, a recomendação: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aqui, assim, um pequeno contexto acerca da história de Timóteo. O pai de Timóteo era gentil, portanto, de origem grega, e enquanto a mãe de Timóteo e sua avó eram judias. Sua mãe era chamada Eunice e sua avó Lóide, que provavelmente elas tiveram contato com Paulo durante a sua primeira viagem missionária, ali em sua terra natal, Listra, e também nas intermediações de Derbe, que eram províncias da Galácia, que eram, naquele tempo, também dominadas pelo Império Romano. Então, os descendentes de judeus estavam espalhados por outras cidades e regiões ali, para além somente de Israel. E era o caso de Timóteo. Ele era judeu por parte de mãe, mas grego por parte de pai. E ele se desenvolveu bastante, ele aceitou, compreendeu o Evangelho de Cristo a partir dos ensinamentos de Paulo. Também foi crescendo na graça, no entendimento, por conta dos ensinamentos de sua mãe e sua avó, e Paulo ficou abismado com esse desenvolvimento desse jovem pregador e o chamou, inclusive, para acompanhá-lo durante as suas viagens missionárias. Ele estava ao lado de Paulo quando Paulo, por exemplo, escreveu a carta de 2 Coríntios, que durante uma viagem de Paulo na Macedônia. Também, possivelmente, Timóteo estava acompanhando Paulo quando ele escreveu a carta aos Romanos. Nesse caso, Paulo já estava viajando ali em Corinto. Então, nós vemos como esse jovem, ele abraçou o serviço na obra de Deus e compreendeu o significado do Evangelho. E, portanto, Paulo, aqui, passando esse bastão para Timóteo, já no fim de sua vida, ele escreve duas cartas, inclusive, duas epístolas, encaminhadas a ele, e dá esse aconselhamento, dizendo que ele deveria se apresentar diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que sabe manejar bem a palavra da verdade. Isso tem um significado profético para nós muito interessante, porque após a nossa conversão, o nosso encontro verdadeiramente com o Senhor, nós passaremos por esse período de provas, de testes. Então, vão vir tentações, vão vir doutrinas, muitas das vezes distorcidas, muitas vozes que vão testar a nossa convicção, a nossa fé em Cristo. Eu mesmo, no meu próprio processo de retorno e aproximação a Deus, ouvi muitas coisas. Tinham pessoas que não entendiam bem a minha transformação, ou questionavam a minha fé, ou achavam que era apenas uma empolgação momentânea, um fogo de palha. E tudo isso são provas, testes que para que nós possamos testemunhar que, de fato, a experiência que nós tivemos com Deus foi verdadeira e que nós temos plena convicção da nossa fé em Cristo. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Paulo também fala isso em uma de suas cartas. Então, o primeiro passo após esse processo de chamado e conversão é você agora ser provado. E durante esse processo de prova, o Senhor ele vai tirando as nossas imperfeições, vai tratando a nossa soberba, a nossa vaidade, para que nós possamos cada vez mais sermos conformados e moldados
segundo o modelo de varão perfeito, que foi de Jesus Cristo. Então a prova é justamente para que você se torne mais parecido com o Senhor Jesus. E muitas das vezes isso inclui, inclusive, sofrer perseguições, ser desprezado por muitas pessoas, passar por lutas, dores, inclusive físicas, perseguições espirituais. Tudo isso vai lhe conceder maturidade. Você está sendo provado para que assim possa ser aprovado por Deus. Tem um Provérbios aqui muito interessante, capítulo 25 de Provérbios, versículo 4, que diz assim: remova as impurezas da prata, e o ourives poderá com ela criar um vaso. Então, nós também somos como uma prata bruta, cheia de impurezas, mas que o Senhor ele vai retirando aos poucos para que assim nós possamos estar aptos a sermos um vaso utilizado por Ele também para a salvação de vidas, para a cura. E um outro aspecto, né? Paulo fala aqui também a Timóteo que ele deveria se apresentar como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Obreiro é todo aquele que está engajado em realizar a obra, evangelizando, nos atos de serviço, e tanto ao Senhor quanto também ao próximo, a todos aqueles que estão ao nosso entorno, que são necessitados de Deus. E o obreiro, de fato transformado, ele não tem do que se envergonhar, porque os nossos pecados já foram jogados no vale do esquecimento. O Senhor até diz, né, em Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu faço uma coisa nova. Isso fala também desse processo de restauração, regeneração da nossa vida. E se o Senhor não lembra mais dos nossos pecados, porque nós, porventura, iríamos lembrar? Então, isso o Senhor joga no vale do esquecimento, e Ele perdoa. O perdão de Deus, ele é incondicional e absoluto. Então, nós não temos mais do que nos envergonharmos em relação aos nossos atos passados. E agora, uma vez transformados, devemos também ter uma postura de mudança para que nós possamos servir a Deus em verdade, em sinceridade. Todo aquele que serve a Deus de forma relaxada, como também há em Jeremias, esse também está sobre um risco, né, muito grande de maldição para a sua própria vida. Mas quando você serve ao Senhor em espírito e em verdade, então você é um verdadeiro adorador, um verdadeiro obreiro que não tem do que se envergonhar, porque você está com o coração sincero diante de Deus. E por fim, Paulo diz a Timóteo que a característica desse obreiro verdadeiro é manejar bem a palavra da verdade. Não há como você transmitir os ensinamentos de Deus se você estiver com seu coração vazio, né? O Senhor Jesus fala: a boca fala do que o coração está cheio. Então, para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre esse vaso que já foi limpado e teve suas impurezas retiradas, é necessário que você se encha com a palavra de Deus e busque também esse discernimento do Espírito Santo para que você possa trazer mensagens de salvação, de cura, de vida para aqueles que ainda não alcançaram esse entendimento, estão distantes do Criador. É essa a função do obreiro. Tem outro Provérbios muito interessante que diz o seguinte, que a morte e a vida estão no poder da língua. Podemos aqui até trocar pela palavra. A morte e a vida estão no poder da palavra. Quem a utiliza bem, come do seu fruto. Existem aqueles que utilizam a palavra de Deus para a morte, para a condenação, para o juízo somente. Esses são os fariseus. Na época de Jesus utilizavam a lei e os princípios do Velho Testamento para condenarem as pessoas, sendo que eles também estavam em negligência em relação a Deus. Mas o Senhor, o Messias, ele vem utilizando a palavra viva, ele como sendo a própria encarnação da palavra, né? O verbo que se fez carne. Ele utiliza essa palavra para gerar vida, gerar restauração, transformação, cura, libertação espiritual, e isso é o objetivo de Deus. O ministério de Cristo é justamente anunciar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos, os oprimidos, abrir os olhos dos cegos espiritualmente e dar pão, alimento vivo espiritual àqueles que estão com fome realmente
da palavra de Deus estão vazios desse alimento vivo que provém da eternidade. Portanto, essas são as características do verdadeiro obreiro de Deus. Ser aprovado, não se envergonhar, viver uma vida em retidão, em sinceridade com Deus. E terceiro, manejar bem a palavra do Senhor para gerar transformação de vidas, para que outras pessoas passem por esse mesmo processo que nós passamos. Pois bem, se você gostou desse vídeo, curta, comente a sua visão também a respeito, e até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus. Muito obrigado.